Saudar a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite. Vamos orar mais uma vez. Eu quero fazer um pedido em nome do nosso irmão Alessandro. Hoje de manhã faleceu um tio dele, o seu Zeca de Freitas. Vamos orar pela família nesse momento, né, difícil, porque naturalmente que a família está passando. Nosso Deus, como nós cantamos, te louvando, tu estás, Senhor, entronizado acima dos céus. Tu és o nosso Deus. E nós, neste momento, meu Deus, queremos confessar a Ti a nossa indignidade, a nossa pecaminosidade diante do Senhor, te pedir perdão pelos nossos pecados. E queremos também, meu Senhor, levar ao Senhor os nossos desejos e anseios e necessidades. Te peço pelos familiares do seu Zeca, Senhor de Freitas. Tu conheces a dor, o sofrimento de cada um. Somente o Senhor tem o bálsamo que cura e que sara, e que o Senhor esteja fazendo isso com os familiares desse Senhor. Quero também, meu Pai, apresentar diante de Ti a Tua igreja. Ó Deus, que o Senhor continue se manifestando em nosso meio. Que o Senhor quebre toda corrente, que o Senhor quebre, meu Pai, toda empecilho que se levanta contra o Senhor, contra a Tua palavra nessa noite. Que a Tua palavra seja manifesta em nosso coração, que ela possa surtir o efeito desejado e planejado na eternidade pelo Senhor. Que ela venha, meu Senhor, atingir os nossos corações. Abençoa, meu Senhor, mais uma vez, esse culto e esse momento é o que te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 9. João 9. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 12 de João 9. Enquanto vocês estão procurando, quero dar as boas-vindas a todo mundo nessa noite. De uma maneira especial, os nossos visitantes sejam muito bem-vindos. João capítulo 9, versículo 1 ao versículo 12 diz assim: Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifeste nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então, os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam: Não é este o que estava assentado pedindo esmolas? Uns diziam: É ele. Outros: Não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: Sou eu. Perguntaram-lhe, pois: Como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Meus irmãos, quando eu estou lendo a palavra de Deus e eu me deparo com os milagres relatados por ela, me vêm alguns pensamentos. E um dos pensamentos que me vem é: por que esses milagres não estão mais vigentes nos nossos dias? Você vai perguntar assim: pastor, o senhor não crê em milagre? Creio.
Eu creio em milagres. Eu creio em milagres como isso aqui. Milagre é coisa desse tipo. Você entende isso? Isso é um milagre. Milagre não é você ir saindo ali e você ir batendo um carro e Deus provê um livramento e você diz, ai, milagre. Isso não é milagre. Milagre é quando uma lei física é quebrada. Aqui nós temos um milagre. Um outro pensamento que me vem é que eu gostaria de, como um seguidor de Cristo, de exercer esses sinais, esses milagres. Eu gostaria de poder exercê-los. E um terceiro pensamento é que pelo fato de não ter esse dom, ou de não ter essa capacidade de operar milagres, às vezes eu me sinto impotente diante do caos. Há cerca de 8 anos atrás, eu recebi um telefonema, por volta de 4 horas da manhã, uma irmã desesperada, o seu marido estava na UTI, ele tinha 29 anos de idade, e ela me telefonou chorando e disse assim, pastor, não deixe o meu marido morrer. E quando eu cheguei no hospital, ele acabara de morrer. A gente se sente impotente diante do caos. Mas quando, irmãos, olhamos os milagres, e principalmente os milagres do ministério de Jesus, nós temos que nos fazer, não é essas reflexões, por que não tem mais hoje, por que... A reflexão que temos que fazer é o que a Bíblia faz. Para onde esses milagres apontam? O que esses milagres nos ensinam? No Evangelho de João, nós temos o objetivo dos milagres de Jesus explícito para cada um de nós. Por que que o apóstolo João, ao escrever o seu Evangelho, por que que ele fez uma coletânea de alguns sinais ou milagres de Jesus e especificou no seu Evangelho? Por que João fez isso? Porque João relatou esse e outros milagres. Os milagres relatados no Evangelho de João é tão específico que quando João relata o primeiro milagre do Evangelho de João, João diz assim, esse foi o primeiro sinal. Com este deu Jesus, assim, o sinal de quem ele é. Arisma, dá para aparecer aí o slide? Então, no Evangelho de João, capítulo 20, os versículos 30 e 31 nos dizem porque esses sinais e mais alguns outros relatados no Evangelho de João, eles estão na palavra de Deus. Olha só o que diz. Jesus, na verdade, operou na presença de seus discípulos ainda muitos outros sinais que não estão escritos. Estes, porém, estão escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Se você puder ler comigo, está bem especificado. Estes, porém, estão escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Obrigado, Harismar. Então, irmãos, quando eu volto aos olhos às Escrituras e vejo que o objetivo dos milagres relatados no ministério de Jesus tem esse objetivo para declarar para todas as pessoas, o mundo, que Jesus é o Messias. Inclusive, nós temos no Evangelho de Mateus também essa mesma afirmativa, embora que não de uma maneira tão clara, quando João Batista está preso, e ele naturalmente tem uma crise de fé, ele manda a discípulos seus perguntarem, és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus responde para ele, os cegos estão vendo, os aleijados estão sendo curados, e João, quando ouve o relato de Jesus,
mais uma vez, fortalece a sua fé, entendendo que aqueles sinais, ou que estes sinais, só quem poderia efetuá-los era o Messias. Mas voltando ao milagre que nós lemos, o que nós podemos aprender, meus irmãos, com esse milagre de Jesus? O primeiro ponto que eu quero realçar é que nós precisamos, irmãos, como discípulos de Jesus, analisar as nossas crenças. No que nós acreditamos? Às vezes, irmãos, nós acreditamos em coisas tão banais. É comum, a gente às vezes brinca, né? Crente, por exemplo, com medo. Tem crente que tem medo de alma, acredite. Né? Mas no que estão baseadas as nossas crenças? Você já parou para pensar, assim, para pensar as coisas que eu creio? Elas provêm de onde? Versículo 1 diz que Jesus estava caminhando quando viu aquele homem, e ênfase nessa frase, ele era cego de nascença. E quando os discípulos viram aquele fenômeno, eles perguntaram para Jesus se aquele homem nasceu cego, por que motivo? Se ele nasceu cego porque os pais dele pecaram ou porque ele pecou? Olha a pergunta deles. Esse homem nasceu cego porque os pais deles pecaram ou porque ele pecou? Nós precisamos analisar nossas crenças, irmãos, porque às vezes a gente crê em coisas que são irracionais. Vamos imaginar que a afirmativa dos discípulos esteja correta. Se aquele rapaz ou aquele homem nasceu cego porque os pais dele pecaram. Se o motivo para nascer cego é por causa de que os pais pecaram, quantos de nós nasceríamos enxergando? Ninguém. Ninguém nasceria enxergando. Embora, sendo coerente com o texto, quando eles dizem, foi os pais que pecaram, eles estão enfatizando, possivelmente, o que a Bíblia chama de iniquidade. O que é uma iniquidade, irmãos? É um pecado com uma gravidade maior, ou um pecado de uma conotação mais forte. Mas se o motivo, a causa daquele homem ter nascido cego, foi o pecado dos seus pais, nós poderíamos concluir duas coisas. Ou todo mundo nasceria cego, aleijado, com qualquer outro defeito, ou Deus é bom demais. Que alguns nascem com problemas dessa natureza. Precisamos, irmãos, pensar, porque o que esses discípulos acreditavam, os 12 apóstolos, era numa corrente teológica da época. Os teólogos da época afirmavam isso. Se alguém nasce com um problema dessa natureza, tem que ter uma causa. Agora imagine a outra possibilidade. Vamos imaginar se o motivo daquele homem ter nascido cego foi o próprio pecado dele. Imagina só, aquele menino lá no ventre da mãe dele, cometendo um pecado específico para que nascesse cego. Será que foi quando ele chutou a barriga da mãe dele? Incoerência. Às vezes, irmãos, tem muita coisa que cremos que é incoerente, não é razoável. A gente segue a linha do momento sem parar para ver o que de fato a palavra de Deus nos ensina. Nós precisamos colocar as nossas crenças à luz das Escrituras para sabermos o que a Escritura fala sobre esse assunto. E naturalmente, Jesus Cristo tirou ou rebateu a crença dos seus discípulos. Versículo 3, nós temos a resposta de Jesus. Jesus responde, nem ele pecou, nem seus pais. Mas foi para que se manifeste nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tentando explicar essa analogia que Jesus Cristo faz entre luz e trevas, é natural no Evangelho de João esse contraste entre luz e trevas. É natural que a luz é a presença de Jesus e as trevas é o pecado, ou a ausência de Jesus no mundo. E quando ele diz
que é preciso que ele faça a obra de Deus enquanto ele está no mundo, é claro que ele está se referindo que ele está limitado a um período de tempo específico. Jesus teria, a partir daqui, pouco mais de talvez um ano e pouco, para que se completasse o seu ministério. Então, enquanto ele estava aqui na terra, ele precisava realizar a obra de Deus. E aquele fato, aquele fenômeno naquele homem era não que ele nasceu daquela maneira que apontasse uma causa, mas a causa era para que se manifestasse naquele homem a glória de Deus, e a glória de Deus seria manifesta na vida daquele homem pela cura física dos olhos daquele homem. Meus irmãos, como você reage quando você se depara com o caos? Em muitos momentos, irmãos, nós estamos querendo saber a causa. O que causou. Quando a gente se depara, por exemplo, com um alcoólatra e que ele não consegue naturalmente parar de beber, uma das primeiras perguntas que as pessoas fazem é o seguinte: mas e por que ele não para? Por que alguém dá... Aí começa assim, sempre a gente não olha como Jesus olha. Jesus nos mostra, por meio da sua resposta, meus irmãos, que o importante não é saber o que causou aquele problema, mas o que podemos fazer com aquele problema para que a glória de Deus seja manifesta na vida de uma pessoa. Perceba o que ele diz no versículo 3 para os discípulos, e versículo 4, ele diz assim: nem ele pecou nem seus pais, mas foi para que se manifeste nele as obras de Deus. Agora perceba o versículo 4, é necessário que façamos. Quem é discípulo de Jesus Cristo, irmãos, precisa ver que essas situações, seja ela uma situação como essa, ou de outras perspectivas que possamos ver, nós precisamos olhar para o caos humano e entendermos que você e eu estamos aqui como representantes da luz que é Jesus, e por meio da luz que é Jesus, o que nós podemos fazer para que a glória de Deus seja manifesta na vida dessa pessoa. Alguns anos atrás, eu fui procurado por um rapaz que ele era, eu acredito que ainda hoje seja, homossexual. E no meio da nossa conversa, aquele rapaz me perguntou com lágrimas nos olhos: pastor, por que ele, no caso, é desse jeito? Ele vê uma mulher com pouca roupa e não desperta nenhum interesse nele. Mas se ele vê um homem com pouca roupa, e não desperta. E o que eu respondi para aquele rapaz? O que é eu não sei. Mas o que eu posso dizer para você é o que a Bíblia diz em 2 Coríntios 5:17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Deus pode mudar a sua vida por meio de Jesus. A glória de Deus pode ser manifesta na sua vida por meio de Jesus. O que causou, o que é, eu não sei te explicar. Mas o que eu posso dizer é que a glória de Deus, no meio do caos da sua vida, pode ser manifesta. O segundo ponto, meus irmãos, é como nós reagimos à palavra de Jesus. No versículo 6 em diante, até o versículo 7, até o versículo 8, nós temos o próximo passo. Jesus se aproxima daquele homem, e aí ele faz um negócio esquisito. Ele pega barro,
Ele coloca saliva naquele barro. Imagina, né, naturalmente, Jesus teve que, você entende? Fazer um lodo de saliva e barro, passar nos olhos daquele homem, mas para passar nos olhos daquele homem, ele teve que consentir, que permitir. Alguém já colocou, ou por acidente, você já colocou areia nos seus olhos? Incomoda. Jesus passou nos olhos daquele homem barro com saliva. E depois mandou ele ir lavar-se no tanque de Siloé. Como nós respondemos, meus irmãos, a palavra de Deus? O homem que é cego, na verdade, ainda é cego, nós vemos que ele respondeu com fé. Porque ele foi. Agora, baseado no que aquele homem foi, permitiu que Jesus untasse os olhos dele com aquele lodo. E foi então lavar os seus olhos. Ele foi baseado na fé. Porque aquele homem não sabia ou nunca tinha visto Jesus. Mas ele sabia um pouco sobre Jesus. Por que nós podemos saber disso? No versículo 11, ele responde às pessoas que o perguntam o que aconteceu com ele. Ele diz assim, respondeu ele, o homem chamado Jesus. Ele sabia, porque ele ouvia os sinais que Jesus Cristo vinha fazendo. E baseado nisso, ele respondeu com fé à palavra de Cristo. Ele foi, lavou-se, como diz o versículo 6, 7, melhor dizendo, ele lavou-se e voltou vendo. Mas é uma segunda coisa interessante, irmãos, como nós respondemos à palavra de Deus, é que na verdade, nós precisamos geralmente de outras pessoas para fazermos a vontade de Deus. Para podermos obedecer a Deus, geralmente precisamos do entusiasmo, do encorajamento, da força de outras pessoas. Por que nós podemos deduzir isso aqui do texto? Esse tanque de Siloé, pelas descrições que temos dele, ficava distante daqui, onde Jesus passou esse lodo nos olhos desse homem. Era distante. Naturalmente, sendo distante de onde esse homem estava, e sendo cego como ele era, ele não poderia chegar lá no tanque andando sozinho. Ele precisava que alguém ou pessoas o pegassem pela mão e o levassem ao tanque para ele poder se lavar. Ele precisou de ajuda. Nós precisamos, irmãos, responder com fé a palavra do Senhor, mas também precisamos da ajuda de outros irmãos para nos levar, para nos empurrar, para nos direcionar, para nos mostrar o caminho que muitas vezes não sabemos por onde seguir. E quando nós, o terceiro ponto, e como respondemos a palavra de Deus, quando nós, irmãos, experimentamos isso, ou seja, quando nós obedecemos com fé a palavra de Cristo, a nossa obediência produz mudança. Esse homem, por obedecer a instrução de Jesus, ele voltou vendo. Ele não voltou mais cego. E as pessoas que o conheciam perceberam a mudança tão drástica na vida daquele rapaz, ou homem, que ficaram com dúvida, é ele ou é alguém parecido dele? Né? Seria mais ou menos assim, como olhar para a Beatriz e a Bianca e dizer, é a Beatriz ou é a Bianca? Eu já troquei, né? Ele tem um irmão gêmeo e ele afirma, não, sou eu mesmo. Quando nós, irmãos, respondemos com fé a palavra do Senhor, é natural que as mudanças aconteçam na vida da gente. Mas para onde tudo isso, irmãos, aponta, como eu falei? Além do indício do texto que lemos de João, capítulo 20, versículos 30 e 31, esse sinal, nós temos a conclusão dele no mesmo capítulo 9, para onde ele aponta.
Do versículo 13 ao versículo 34, nós temos toda uma discussão entre esse homem que foi curado, os pais desse homem e os religiosos, os fariseus. Mas quando esse homem, então, sai do meio dos fariseus, ele novamente se encontra com Jesus, ou Jesus se apresenta para ele. E aqui nós temos, mais uma vez, a clareza do porquê desse sinal na vida desse homem. Diz assim: ouvindo Jesus que eu tinha expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? Jesus lhe disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum. Mas porque agora dizeis: nós vemos, subsiste o vosso pecado. Perceba que essa cura, próprio Jesus alude, faz a ilustração dela com a cura da alma de uma pessoa, com a salvação da alma de uma pessoa. Os versículos 39 a 41 é muito claro quando Jesus fala que ele veio para juízo e que os que são cegos vão enxergar e os que enxergam se tornam cegos. Quando nós olhamos esse homem que foi curado e essas pessoas a quem Jesus chama eles de cegos, vamos pensar um pouquinho comigo. Quero que vocês pensem comigo. Quem foi curado? Quem foi curado? O cego. Ele foi curado por ouvir a voz de Jesus, atender a voz de Jesus, foi curado e voltou a enxergar. Então, diante, digamos, de um tribunal, o cego tinha alguma desculpa para não crer em Jesus? Sim ou não? Sim ou não? Não. Agora vamos pegar agora os homens que são acusados ou chamados por Jesus de cegos. Eles foram curados? Sim ou não? Não. Mas eles comprovaram a cura? Sim ou não? Sim. Eles sabiam quem tinha feito a cura? Sim ou não? Sim. Eles sabiam o que Jesus dizia que era? Sabiam sim ou não? Diante de um tribunal, qual é a desculpa desses homens para não crer em Jesus? Nenhuma. Ou seja, tanto o cego tinha todos os motivos para crer, como os fariseus também. Porque alguns viram e outros investigaram e comprovaram que aquele homem foi curado por Jesus. Mas mesmo assim, tendo talvez visto, analisado e comprovado o milagre, eles resolveram não crer. Meus irmãos, por que esse milagre aponta para a salvação da alma, da vida de um ser humano? Porque segundo o texto, esse homem nasceu cego de nascença. E a Bíblia diz que o ser humano nasce morto em seus delitos e pecados. Da mesma maneira que esse homem nasceu cego, todo e qualquer ser humano, ele nasce não cego fisicamente, ele nasce cego espiritualmente. Ele não consegue ver o reino de Deus. Eu lembro que uma das vezes, quando eu preguei esse texto, alguns anos atrás, eu fiz uma pergunta para as pessoas, para a plateia. O que é pior? É você tornar-se cego no decorrer da vida, ou nascer
cego. Aí ficou aquela divergência. Eu acredito, irmãos, ser bem pior nascer cego. Porque se Deus me livre, eu sofro alguma doença ou algum acidente e eu me torne cego, eu vou lembrar, eu vou guardar a fisionomia da maioria de vocês que eu sei o nome, eu vou guardar. Mesmo que eu chegar lá no Pedro, eu dizer, o Pedro, pastor, o Pedro. E se ele disser assim, é uma das pessoas que andou nas águas com Jesus, eu vou lembrar, o Pedro. Eu vou lembrar do rosto da minha esposa. E vai ser bom porque quando ela tiver com 60 anos, 80 anos, eu vou lembrar do rostinho dela de 35 anos. Eu vou lembrar do rosto dos meus filhos. Das pessoas que estão mais próximas a mim, eu vou ter a imagem. Mas quem nasce cego, tem como saber alguma coisa? Não. Alguém, ou uma pessoa que nasce nessa condição, cego espiritual, ele não tem nenhuma percepção do mundo espiritual. Ele não tem percepção de quem é Jesus, de quem é Deus, da graça de Deus, da bondade de Deus. O segundo ponto que aponta para esse milagre, como apontando para a salvação da nossa alma, é a maneira que esse homem foi curado. Eu não sei, Jeffrey, o pastor Marcos está ruim, está rouco, é? Eu desde criança, gente, eu tive problema com a minha garganta. Eu ficava rouco, ainda hoje fica, minha esposa, né, testemunha, sobretudo quando eu dava aula, eu ficava rouco constantemente. E onde eu nasci, né, o seringal, muita precariedade, né? Acredite, sabe qual era o remédio que minha mãe fazia para rouquidão? Chega lá, fala para o pastor Marcos fazer, que é tiro e queda. Chá do prego enferrujado. E eu tomava isso. Gente, esse eu não tomei, isso que eu vou dizer agora. Eu não sei se alguém tomou, mas lá onde a gente nasceu, sarampo matava muita gente. E as pessoas diziam que se a pessoa tivesse muito ruim de sarampo para morrer, se fizesse o chá do cocô do cachorro, o chá do cocô do cachorro seco, a pessoa ficava bom do sarampo. Eu dizia, esse eu morro, mas eu não tomo. Mas imagina só, que Deus me livre, eu estou para morrer de sarampo. E de fato, cientificamente, é provado que o chá da bosta do cocô, cura mesmo. Toma ou não toma, gente? Toma. Toma. Agora vamos voltar para cá. Gente, na época de Jesus, não tinha Colgate. É claro que o mundo era outro. Sinceramente, eu não sei como é que eram os dentes de Jesus. Acho que ele era uma pessoa alinhada, né, bem higiênico, mas eu não sei como era. Gente, cuspe é algo nojento. Jesus cospe no barro e faz uma mistura melequenta e passa nos olhos daquele homem. Aquele homem, ele tinha alguma outra alternativa para ficar bom na sua cegueira? Sim ou não? Ele tinha que se submeter. Se só fosse terra nos olhos, ele ia perder o quê? Nada. Mas ele podia ficar bom. Mas quando a gente olha, queridos irmãos, esse milagre aponta primeiro, o método da salvação é de Deus. O método da salvação é pelo sangue de Jesus. E quem quer ser salvo vai ter que se submeter a esse método. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Mas um outro detalhe desse milagre é que no livro de Gênesis conta um pouquinho de como foi que o homem foi criado. Diz que Deus tomou do barro, fez aquele boneco e depois soprou nele o fôlego da vida. Aqui, Jesus toma o barro, mas ele não sopra, ele cospe, como se fosse refazendo, ou como eu diria, corrigindo o defeito da mesma matéria-prima que aquele homem que eu e você fomos criados. Somos pó e ao pó vamos voltar.
Esse milagre, queridos irmãos, nos faz lembrar da criação e nos faz lembrar da salvação. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, está sendo refeito. Os olhos daquele homem foi como se fosse refeito pelo barro, não pelo sopro, mas pela saliva de Jesus. Quem quer ser salvo, irmãos, precisa se submeter ao método de Deus. É preciso entender que Deus deixou uma única maneira, uma única forma de que os seres humanos fossem salvos. E da mesma maneira, meus queridos, que esse homem, para poder ter sua vista curada, ele precisou da intervenção de Jesus. Da mesma forma, todo e qualquer ser humano que está cego espiritual ou que está morto espiritualmente precisa de Jesus. Aquele homem, ele era cego, mas ele não era surdo. Embora a Bíblia relate que Jesus também curou pessoas surdas, mas em nenhum momento das Escrituras é relatado cura de audição, fazendo alusão à salvação. Aquele homem, ele creu mesmo em Jesus, mesmo sem ver Jesus, porque ele ouvia sobre Jesus. Nessa noite é possível que nós tenhamos aqui pessoas cegas espirituais. E mesmo sem entender, ou sem ver quem é Jesus, você pode ouvir e tem ouvido muito sobre Jesus. O que você já sabe sobre Jesus? Sabe, gente? Esse homem, a salvação dele, como é que aconteceu? Primeiro ele ouve a palavra de Jesus. Ele obedece. Ele faz aquilo que Jesus pediu para ele fazer. Ele deixou que Jesus passasse aquele lodo sobre seus olhos. Ele foi no tanque onde Jesus mandou ele ir, talvez longe, pelo que lemos dos comentários, era no extremo sul da cidade de Jerusalém. Ele foi lá, ele lavou os seus olhos, e ele voltou vendo. Mas até então, ele ainda não tinha crido em Jesus para ter os seus pecados perdoados e ser salvo por Jesus. Mas quando ele enxerga, e Jesus se apresenta para ele, Jesus pergunta para ele se ele crê no Filho do Homem. E ele pergunta: quem é para que eu possa crer? E Jesus diz: sou eu. Aquele homem creu em Jesus Cristo, porque ele lembrou naturalmente o que ele ouviu, a voz de quem disse que é o Filho de Deus, o Messias, o Salvador. A voz que ele ouviu é a mesma voz que se identifica como o Cordeiro de Deus, o Messias. E ele creu em Jesus Cristo. Nessa noite, esse milagre nos leva, queridos, a ver que em nossa vida também aconteceu assim. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Nós fomos ouvindo a palavra de Deus, fomos ouvindo. Num determinado momento, nós respondemos com fé. Deus nos abre os olhos e nós nos deparamos com Jesus. Cremos nele e entregamos nossa vida a ele. Hoje à noite eu quero convidar, se tem pessoas aqui que precisam tomar essa decisão, se Jesus abrir os seus olhos espirituais nessa noite, que você tome essa decisão de aceitar Jesus Cristo. Vamos orar. Nosso Deus, os sinais da Tua palavra, meu Senhor, nos apontam que Tu és o Cristo de Deus. E que se nós, crendo em Ti, tenhamos vida em Teu nome. Que este sinal, meu Senhor, que nós meditamos nele nesta noite, possa de fato, meu Senhor, nos apontar quem é Jesus, para o que Ele fez,
na vida desse homem, mas principalmente para o que Ele fez e está fazendo em nossas vidas. Sabe, Senhor, eu te louvo, porque um dia o Senhor abriu os meus olhos, porque um dia a Tua palavra veio aos meus ouvidos e eu pude atender com fé. E quando eu vi Jesus pendurado na cruz pela fé, eu creio no Teu sacrifício em meu lugar. E nessa noite eu quero te pedir, meu Senhor, que o Senhor possa estar abrindo também os olhos espirituais de pessoas, meu Senhor, que precisam da Tua salvação. Salva vidas, meu Senhor, e abençoa a Tua igreja. Te peço isso no nome santo de Jesus. Amém. Para finalizar, a última frase sobre essa questão de ouvir. Jesus nunca disse assim: quem tem olhos para ver, veja. Mas Ele disse muitas vezes: quem tem ouvido para ouvir, ouça. Ouça.